Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi Dainese e estou aqui para apresentar mais uma aula, a nossa 8ª aula que a gente vai falar sobre as interações medicamentosas e sobre as aplicações clínicas da cannabis, do uso terapêutico da cannabis, né? É uma aula importante, óbvio, né? Eu sempre falo isso, assim como as outras, mas principalmente porque a partir de hoje a gente começa a trazer nas aulas, né? A trazer nas palestras os assuntos mais direcionados às condições clínicas e às patologias. Então hoje a gente vai receber a farmacêutica e doutora Carolina Marrone, ela vai falar sobre esse assunto, né, sobre as aplicações clínicas e sobre as interações medicamentosas, e a partir dessa aula a gente passa a receber os médicos falando especificamente de alguma condição, por exemplo, sobre epilepsia, ou sobre a dor, analgesia, sobre fibromialgia, Parkinson, esclerose, sobre câncer e muitas outras condições. Então são várias aulas que se seguem a partir de hoje que a gente fala especificamente sobre isso, sobre essas aplicações clínicas, sobre as condições clínicas e o uso, e trazendo esses especialistas, esses médicos aí para falar sobre isso. Então, muito importante, né, a gente assistir a aula de hoje para entender os próximos conteúdos e não perder os próximos conteúdos, mesmo para aqueles que não são profissionais de saúde, que não vão prescrever, mas até mesmo para os médicos, para os pacientes, para que a gente possa entender, principalmente para os terapeutas, né? Então, espero que vocês gostem. É um prazer ter a Carol aqui conosco, mais uma edição. Eu sou super fã dela. E também, né, aproveitando para dar um recado, ontem a gente encerrou as inscrições para essa edição, né, com um recorde, assim, muito legal, fico muito lisonjeada em nome de toda a equipe. Como é um curso muito grande, né, de massa, a gente tem algumas questões que às vezes não funcionam exatamente como a gente pensa. O sistema da Unifesp é um sistema que foi implantado recentemente, então num número de mais de 15 mil alunos, a gente teve aí algumas dezenas de pessoas que tiveram alguma dificuldade para se inscrever, e essas pessoas eu queria só deixar registrado que a gente vai resolver todo mundo. Então todo mundo que entrou em contato até o dia 31 de março, né, que foi ontem, a gente vai resolver, vai entrar em contato, vai pegar mais detalhes. Então não deixe de assistir às aulas, continue assistindo às aulas, respondendo às atividades de presença. Isso é muito importante, é a parte mais importante aí para conseguir o certificado no final, e o resto a gente vai resolver aí com o departamento técnico. Ninguém vai ficar sem por causa de um problema na plataforma, tá bom? Só que tem essa ressalva, vou reforçar, é só para quem entrou em contato até ontem conosco. Hoje não vale mais, né? A gente vai resolver de todo mundo que entrou em contato até ontem conosco, relatando que teve algum problema e que não conseguiu no final se inscrever. Bom, é isso. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Não esquecem de fazer aquele trabalho militante, que é muito importante para a nossa causa, para fazer essa informação de qualidade chegar em todos, para a gente democratizar o acesso à informação, para a gente quebrar essa barreira do preconceito, para que a gente possa chegar a mais pessoas, a mais pacientes que precisam, a mais pessoas para fazer estudos,
para fazer divulgação científica. Então não esquece de curtir, de se inscrever, de compartilhar, de chamar outras pessoas para assistir, porque mesmo as inscrições estando já fechadas, né, o conteúdo é aberto, acessível a todos, por isso que o curso está dentro do YouTube e não está dentro das plataformas fechadas, como tantos outros cursos online. Então, espero que vocês gostem da aula, como eu já disse. A gente se vê na quinta-feira, entrando nessa nova etapa do nosso curso. Tenham todos uma ótima semana e até breve. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao 12º curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Meu nome é doutora Carol Marrone, eu sou farmacêutica toxicologista e trabalho com assessoria e consultoria técnico-científica dentro do ramo da cannabis. Hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho sobre aplicações terapêuticas, né, aplicações clínicas da cannabis e um pouquinho da farmacologia e as suas interações medicamentosas, né? As mais importantes. Então, vamos lá. Sobre a cannabis, né? Para a gente entender das suas aplicações clínicas, nada como partir do princípio. É importante que a gente entenda que a cannabis ela possui um repertório farmacológico muito extenso, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que dos componentes ativos da planta, mais de 120 são princípios ativos fitocannabinoides, assim como é o CBD, o canabidiol, como é o THC, né, o tetraidrocannabinol. Além desses dois principais, nós temos mais 120. Além desses fitocannabinoides, nós temos mais de 200 terpenos catalogados. E os terpenos são as moléculas que oferecem o cheiro, o sabor, né, da planta. E essa variação do repertório farmacológico, ela dá toda a diferença em como o nosso corpo ele vai utilizar, né, esse tratamento. Então, somando todos os componentes, nós temos mais de 750 componentes dentro da planta. E aí, o que eu queria explicar para vocês? Existem três tipos de canabinoides que interagem com o nosso sistema endocannabinoide. Os que a gente mesmo produz, que são os endocannabinoides, os fitocannabinoides produzidos pelas plantas, não é apenas a cannabis que produz fitocannabinoide, existem outras plantas que também produzem, e os canabinoides sintéticos. Cada um desses, eles vão ter uma especificidade, eles vão ter uma atividade principal, e o mais relevante nesse estudo, né, sobre o repertório farmacológico, é entender que quando a gente administra um remédio completo, né, um remédio não isolado, o que a gente chama de full spectrum dentro da, da farmacologia, né? A gente encontra a presença de todos os fitocannabinoides, não apenas o CBD, não apenas o THC, e que juntos eles se complementam, eles se somam, né? Então, somam-se os efeitos dos fitocannabinoides, somam-se os efeitos dos terpenos, os terpenos eles modulam essa ação dos fitocannabinoides, favorecendo a ação de um ou a ação de outro, mas eles não estão ali por capricho, eles estão ali servindo de ferramenta para o teu corpo fazer esse manejo. O que que é esse manejo, né? É trazer pro equilíbrio, né? Então, quando a gente põe ali na balança o repertório farmacológico da cannabis com a ação principal do sistema endocannabinoide,
a gente entende que as aplicações clínicas, né, desta planta, elas são incontáveis, porque elas vão atuar no sistema do indivíduo e não vai tratar um sintoma ainda. Quando a cannabis ela vem servir de ferramenta para o sistema endocannabinoide trabalhar, qual que é a função do sistema endocannabinoide? Reparo e homeostase. Ele é um sistema que traz para o equilíbrio o que está em desequilíbrio no nosso corpo. E a cannabis é a ferramenta que ele usa para isso. Desse repertório farmacológico, eu trago aqui para ilustrar para vocês o que alguns fitocannabinoides mais importantes, mais estudados, né? Eles fazem no nosso corpo. Então, vamos começar com as formas ácidas, né? Que são as formas anteriores ao princípio ativo final. Então, antes do CBD, a gente tem o CBDA, que é a forma ácida do CBD, o precursor do CBD. Mas esse precursor, ele tem atividade fisiológica, ele tem atividade farmacológica no nosso corpo. Então, o CBD, né, ele vem para tratar epilepsia, ele vem para tratar esclerose múltipla, ele tem uma ampla atividade no sistema imunológico, tanto é que ele trata a esclerose múltipla, artrite, que são doenças autoimunes, né? Trata outras doenças autoimunes, trata dores, trata inflamação, trata epilepsia. O seu precursor, que é o CBDA, ele também trata crise convulsiva, ele trata dor, ele trata náusea, vômito. Então, tudo isso no teu remédio vai ter CBDA, vai ter CBD. Cada um em uma proporção diferente. Também vai ter CBC, que é o canabicromeno. Ele também trata dor, ele também trata inflamação, ele também é neuroprotetor. Também trata infecção bacteriana e tem um adicional. Ele contribui com o tratamento de câncer. CBG. CBG é um canabinoide menor. Ele aparece em menor quantidade dentro do remédio. Ele não é considerado menor por ser menos importante. Ele é considerado menor pela sua proporção dentro da planta. Então, assim, dentro da planta a gente tem os canabinoides majoritários, CBD e THC, por isso que são os mais estudados. É mais fácil de estudar o que é majoritário. E os canabinoides menores, que são CBG, CBDV, CBC, THCV, CBN. CBN ele tem uma ação interessante porque ele contribui com o tratamento de insônia. Insônia, ele é estimulante de apetite, né? Então, tem algumas condições que se beneficiam de óleos ricos em CBN. Então, isso aqui é só para trazer, para ilustrar. Em cada um desses slides tem um artigo de referência que vocês podem estar buscando no PubMed para vocês complementarem o conhecimento de vocês. Isso que eu estou dando é só uma pincelada, né? É só uma pincelada. E aqui eu trago novamente, né? Duas rodas, duas tabelas, duas formas de representação de sintomas, de patologias, e elas estão organizadas, né? Em grupos. Por exemplo, olhando aqui na tabela redonda, né? Essa tabela redonda ela é dividida em tratamento neurológico, em tratamentos para o humor e comportamento, tratamentos para o gastrointestinal
e tratamentos para dor e distúrbios do sono e outros tratamentos, tá? Então, aqui dentro dessa roda, né, eu vou ali nas desordens neurológicas. E aqui eu vejo várias desordens neurológicas, como síndrome de Tourette, epilepsia refratária, convulsões, esclerose múltipla. E aqui eu tenho os canabinoides que atuam principais, tá? Não são só isso. Você tratar uma doença dessa gravidade, você precisa de várias medicações, tá? Então, esclerose múltipla. O que que trata a esclerose múltipla? O que que alivia a condição da esclerose múltipla? O CBD, o CBN, o THC e o THCA, né? Se eu for pensar em glaucoma, tô aqui um pouquinho mais para cima, ele tem outros sintomas, né? Para o glaucoma, o que que a gente pode usar? Tratamentos onde tem predominância do THC ou do CBG, né? Que ajuda a diminuir a pressão intraocular. E agora sim, mudando para outra tabela, tabela aqui das bolinhas coloridas, né? Essa tabela ela é dividida também por sintomas, né? Sono e dor, né? Transtornos de sono, transtornos de dor, alimentação e digestão, né? Sintomas neurológicos ou doenças específicas. Tipo, o que que é bom como um estimulante de regeneração óssea? Que tipos de canabinoides nós podemos procurar para tratar esses sintomas, né? Ou para alcançar essa atividade farmacológica. Vamos pensar, sofri uma cirurgia no osso e estou precisando tratar, ajudar, né, a recuperação. Então, aqui a gente pode ver que nós temos o CBC, o CBD, o CBG e o THCV. São todos fitocannabinoides que atuam como estimulante ósseo, né? Para você, mais uma vez, a referência está aqui embaixo para vocês. Esse é um artigo um pouco mais completo, porque ele descreve mecanismos moleculares, né? Então, assim, qual que é o mecanismo que o CBD utiliza para promover a sua ação analgésica, né? Então, ele ativa receptor vaniloide transitório do tipo 1. E assim ele promove a analgesia. Então, aqui nós temos, nesse artigo, nós temos descritos alguns mecanismos moleculares com os quais os fitocannabinoides, eles atuam no nosso corpo. De novo, o CBD, qual que é o mecanismo molecular de ação dele para promover a neuroproteção? Tá aqui do outro lado, né? Ele diminui a produção de espécies reativas de oxigênio, ele atua como um antioxidante, e ele também diminui o influxo de cálcio nos neurônios, né? No tecido nervoso. Então, ele desacelera ele promove a neuroproteção. Então, falando agora um pouquinho, bem rapidinho, do CBG. O CBG, ele é um fitocannabinoide precursor. Vocês olhem aqui nessa tabela, vocês podem até olhar nessa outra tabela aqui, verdinha, as setas, né? Então, eu tenho o CBG aqui, com a ação dele. Mas, é a partir do CBGA, né? CBG a gente dá origem ao CBD e ao THC também. Então, o CBG, ele é considerado a sua forma ácida, tá? A forma ácida do CBG, ela é considerada a precursora dos demais compostos fitocannabinoides, porque deles,
vão se derivar o THC, o CBD, o CBC, o CBG. E ele é muito importante nessa cadeia, né? A formação dos fitocannabinoides dentro da planta é um metabolismo secundário, né? Os fitocannabinoides, eles têm função para a planta também. E o CBG, ele é um canabinoide menor encontrado em menores quantidades quando comparado com o THC, com o CBD, mas ele tem atividades neuroprotetoras, analgésicas e anti-inflamatórias muito importantes. Então, o número de pesquisas com o ácido com o canabigerol e com o ácido canabigerólico, né, eles têm aumentado bastante. O canabicromeno, que é outro fitocannabinoide é, que é derivado do CBG. O canabicromeno também vem numa quantidade ainda menor do que o CBG. Entretanto, ele tem atividade antimicrobiana, analgésica, anti-inflamatória, neurogênese, ele promove a neurogênese, tem efeito antiproliferativo em tumores cancerígenos, né? E o CBN, o CBN, ele é produzido a partir do THC. Ele é considerado um produto da degradação do envelhecimento do THC, né? E aqui eu trago até uma referência, né? Conforme o THC vai envelhecendo, ele vai se transformando em CBN. Então, é o tipo de canabinoide que a gente encontra em maior quantidade naquelas flores, né, mais envelhecidas. Ele, naquele, naquela consulta pública, onde a gente estava falando da reincorporação da cannabis na farmacopeia brasileira, um dos estudos que se faz para ver a qualidade da matéria vegetal é analisar o CBN na matéria vegetal, porque a gente vai entender o quanto que ele está envelhecido, né? O CBN é indesejado? Não. Novamente, o efeito que ele promove, neuroprotetor, estimulante de apetite, alívio de dor, propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, isso é muito desejado para o remédio. Então, ela pode ser sim um parâmetro bioquímico para você conferir se a sua amostra está envelhecida ou não, mas não quer dizer que ela deixou de ser remédio, tá? E o THCV, ele tem ganhado muita repercussão nesses últimos anos, porque o seu efeito potencial para qual ele está sendo desenvolvido, está sendo estudado, está sendo pesquisado, é na supressão de apetite. Ele consegue suprimir o apetite, né, após a tomada do remédio, né, ou que vem como um efeito colateral do uso da cannabis, mas o THCV, ele suprime o apetite, né, e ele parece não ter efeitos psicoativos, mas o fato é que a gente ainda está engatinhando nesses estudos, certo? É, existiu alguns anos atrás uma medicação que também suprimiu o apetite e ela interagia com o sistema endocannabinoide. Ela antagonizava o nosso principal receptor canabinoide, que é o CB1. E essa medicação, ela, além de suprimir o apetite, ela tira, eu falo, né, de forma anedótica ali. Ela tirava a fome e também tirava a vontade do cidadão de viver, porque ela causava uma depressão profunda, com o meu efeito colateral, a supressão ao antagonismo, né, farmacológico que o CB1, que é o nosso principal receptor canabinoide, era antagonizado. Então, ela tirava a fome, mas também tirava a vontade de viver.
E aconteceu algo muito grave com essa medicação, porque os usuários, eles começaram a ficar muito deprimidos e aumentou muito as tentativas de suicídio e, de fato, alguns bem-sucedidos, né? Então, os pacientes, eles começaram a ter essas crises existenciais, né? Então, se você dava um supressor de apetite daquela qualidade já para um paciente depressivo, era podia ter um desfecho muito grave. A medicação foi tirada de circulação há muitos anos e usa-se ela somente dentro do laboratório para estudos farmacológicos. Aqui eu deixo para vocês dois artigos excelentes para complementar o aprendizado de vocês. E eu volto para minha aula, né, explicando que os terpenos eles também têm, né, essa ação farmacológica e eles vêm sendo estudados há muitos anos, né? Então, por exemplo, o beta-cariofileno. O beta-cariofileno, ele está presente no orégano, no manjericão, no cravo, na pimenta. Sabe uma outra planta que tem muito beta-cariofileno? Copaíba. E ele exerce uma ação anti-inflamatória muito potente. Então, além de tudo aquele repertório fitocannabinoide que a gente tem, nós temos ainda os óleos essenciais, né? São componentes do óleo essencial da maconha, da cannabis. E ele traz todo o aroma diferenciado de uma planta para outra. Então, cada genética que for plantada, ela vai ter uma impressão digital. E essa impressão digital, ela traz quais terpenos eu vou produzir para o meu óleo essencial, né? Então, cada óleo essencial ele é único. E sendo ele parte desse repertório farmacológico, quando eles resolvem, né, juntos fazer o efeito farmacológico se somando em seus efeitos, a gente chama o efeito comitiva ou efeito entourage, uma palavra francesa. Cada um lê de um jeito. Eu já falo na tradução do português. Vamos falar efeito comitiva, que nada mais é que a sinergia e a amplificação do efeito terapêutico que juntos eles promovem, mas que a gente não enxerga quando estuda o CBD isolado. O fitocannabinoide isolado, falei CBD aqui que eu já cantei a bola, né? O CBD isolado, ele perde muito em efeito comparado com o CBD full spectrum. Ainda que o CBD full spectrum tenha zero THC ou 0,3 THC, que é o que a nossa legislação hoje permite. Mas ainda sem o THC, o full espectro do CBD, ele dá uma surra de efeito farmacológico desejado, né? Por quê? O CBD isolado é tipo assim, uma andorinha é importante, mas ela não faz verão. Aqui você tem um grupo de andorinhas fazendo verão, entendeu? Então, a sinergia química da cannabis, ela vem desse efeito potencializador entre esses componentes, fitocannabinoides e terpenos. E aí, quando a gente começa a estudar os terpenos, já abre outra porta cheia de outros repertórios, né? Que nos ajuda a modular cada paciente. Por exemplo, o mirceno melhora o sono, pessoa com insônia crônica. Então, você pode estar ali fazendo a utilização combinada, né, do seu olhinho junto com a atividade desse óleo essencial, né? O limoneno também ajuda a aliviar a ansiedade.
Então, existem hoje empresas que fazem esse tipo de manipulação para uso interno, né? Então, eles fazem para combinar o uso interno. Quem não tem esse recurso, como que usa? Combina com aromaterapia, né? As moléculas são voláteis do óleo essencial. E essas moléculas, elas entram sim em contato com o nosso sistema, principalmente no sistema nervoso, que elas entram pelo nariz. E é uma natureza química da molécula, né? A volatilidade. Então, qual que é a aplicação terapêutica da cannabis? Tem uma, eu não consigo falar que a cannabis ela só serve para epilepsia. Porque quando eu penso no sistema endocannabinoide e eu enxergo a atuação dele dentro de um corpo sadio, né? Então vamos pensar, dentro de um corpo sadio, ele trabalha motivação e recompensa, que é um sistema nosso neurológico que nos motiva a continuar as nossas atividades. Ele regula a termorregulação, temperatura, como a gente responde ao estresse. Ele regula nosso metabolismo energético de carboidratos, de gorduras. Ele regula nosso apetite, o nosso humor, como a gente percebe a dor, as nossas sensações, os nossos sentidos, a nosso processo inflamatório natural, porque ele existe, o sistema inflamatório. A, a inflamação é um sistema de reparo também, e o controle muscular. Então, ele é um sistema que intercala em todos os nossos outros sistemas fisiológicos, né? Então, quando eu junto isso que eu conheço sobre repertório farmacológico e como que o sistema endocannabinoide ele funciona no nosso organismo, eu tenho uma combinação infinita de medicações para quase todas as funções do nosso corpo, né? Então, quando eu venho trazer para vocês as aplicações farmacêuticas, gente, eu venho trazer as aplicações clínicas, perdão, eu venho trazer uma pincelada só do que vocês podem fazer dentro desse campo de atuação, de cuidado que nós temos, né? E o sistema endocannabinoide, ele tem uma distribuição, né, no nosso corpo, que existem tecidos onde existe uma predominância desses receptores, tá? Mas sendo bem, assim, bem clara, existe uma predominância, mas ele está distribuído no corpo inteiro. Eles são sinalizados células a células, são sinalizadores, né? Eles agem como guardas de trânsito para controlar os seus níveis e sua atividade, né? Esses receptores, esses endocannabinoides, as enzimas, né? Um sistema, ele é composto da substância endógena, dos receptores e de um sistema de produção e degradação enzimático. E o sistema endocannabinoide, ele faz essa varredura completa, né? E aqui eu listo para vocês alguns receptores canabinoides. Cada um desses receptores que eu vou falar, que são 8 receptores, eles se desdobram em famílias, tá? 8 não, tem 10, porque aqui ainda não está listado dois grupos de receptores nucleares. Esses receptores, eles estão dentro do núcleo da nossa célula. Então, vocês entendem que o fitocannabinoide, ele chega, ele ativa ali na membrana, ele dá uma sinalização para ativar o
o nosso receptor no núcleo das nossas células, né? Então, esses receptores, cada um ele vai cuidar de uma função. Mas quando você toma o remédio, você não ativa um receptor só. Você pode estar mirando ali no CB2, né, que é o receptor canabinoide tipo 2, para trabalhar muito mais o sistema imunológico, mas é impossível você, hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, atuar somente no CB2. Então, essa medicação, ela não vai atuar só no CB2, ela vai atuar no CB1, ela vai atuar nos receptores vaniloides, ela vai atuar nos receptores de glicoproteína, e cada um ele vai cuidar de uma função, né? De um órgão, vai ter uma predominância, né, nesses órgãos. Então, aqui fala para mim que por exemplo, o receptor vaniloide tipo 2 ele está muito concentrado na pele, nos músculos, no rim, no estômago e nos pulmões. Então, quando a gente toma um remédio mirando ali no sistema nervoso central, onde está o CB1, nós também vamos atingir ali os receptores do estômago, dos pulmões, da medula óssea. Por quê? Porque nós temos muita ferramenta importante que vai ser usada ali no nosso benefício. A função principal do sistema endocannabinoide é reparo e homeostase. Se ele identifica que tem um grupo celular desregulado, ele vai promover uma ação para regular esse órgão, para regular esse grupo de células. O sistema endocannabinoide ele é inteligente. Ele não está funcionando 100% do tempo com a sua atividade máxima. Ele está ali, poupando energia e se preparando para o caos maior, né? E aí, quando o nosso corpo ele detecta, né? Então, assim, eu tenho um grupo de células nervosas. Esse grupo de células nervosas se desregulou por um motivo que não vem ao caso. Mas ela tá ali, hiperativa, né? Com um potencial de me causar uma convulsão. O sistema endocannabinoide, na hora que ele percebe que existe esse grupo celular com a atividade elétrica alterada, né, com impulso nervoso alterado, ele é acionado por feedback imediato. Então, primeiro ele sente, depois ele dá um sinal para produzir o endocannabinoide e o endocannabinoide sai e promove a ação regulatória daquele grupo de células para diminuir a atividade desse grupo de células que estão excitadas, que estão alteradas. E depois que regulou, ele é degradado e volta para o seu estado basal. Mas como a gente vive num mundo onde nós estamos vendo aí tanta gente doente, o nosso mundo está doente, as pessoas estão doentes. Então, tem muita coisa para a gente tratar, muita gente para a gente tratar. Então, o nosso sistema endocannabinoide não dá conta mais do recado, né? Ele dá conta do recado até certa idade, se você nasceu bem. Mas se você já nasceu com uma síndrome, com uma deficiência, se você já nasceu com um transtorno, se você desenvolveu isso daí no meio do caminho, né? E o sistema endocannabinoide não está dando conta, a gente parte para o que a gente chama das aplicações clínicas, né? E aqui a gente pode trabalhar com esse sistema endocannabinoide, esse repertório farmacológico de forma muito bem sucedida, né? Que é melhorar a qualidade de vida dentro dos transtornos neurológicos, né?
Aqui eu coloquei dois exemplos, né, que é epilepsia refratária, a esclerose lateral aminotrófica, né, que é uma doença progressiva, degenerativa, que não tem cura, ela tem tratamento. E a cannabis, ela funciona para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, das crianças que nascem com essas epilepsias, com essas síndromes epiléticas, e que têm muita dificuldade de chegar numa dose ideal para que cessem essas convulsões. E a cannabis, o canabidiol, ela vem complementar esse tratamento, né? Na esclerose lateral aminiotrófica ainda tem a função do sistema imunológico. Então, a cannabis, além de aliviar sintomas como distúrbios de sono, ansiedade, depressão e dor provocada pela ela, né, pela esclerose, ela também tem atividade no sistema imunológico, promovendo maior imunidade para essa pessoa, modulando os sintomas, de uma doença autoimune, né? E o exemplo da epilepsia, eu acabei de dar, que é aquele grupo de células hiperexcitadas, né? Então, a partir do momento que ele tenta regular aquele grupo de celular que está causando convulsão na criança, no adulto, ele vai atuar em ação, ele vai agir. Só que nem sempre ele vai ser bem sucedido, porque o nosso corpo ele está inflamado, nosso corpo ele está em estado de guerra, né? Nosso estilo de vida trouxe isso para nós mesmos, né? E aí, quando ele não dá conta dessa patologia, a gente pode complementar com o uso do óleo medicinal. Na neuroproteção, a gente fala também da ação da cannabis e o seu papel na doença neurodegenerativa. Então, a doença neurodegenerativa, ela também é progressiva, ela também leva ao fim da vida, né? E cabe a gente reduzir essa velocidade e oferecer, né, as condições para que a pessoa viva com uma qualidade melhor. Então, o CBD, a cannabis, né, ela modula essa resposta neuroinflamatória. Se você for pensar no Alzheimer, na doença de Parkinson, você tem perda de tecido. Mas essa perda de tecido, ela acontece após o acúmulo de uma proteína, né? E essas proteínas, quando elas se acumulam, elas promovem uma neuroinflamação. Então, a cannabis, o canabidiol, ela diminui essa neuroinflamação e protege aquele tecido, né? E o que que acontece? Existem pacientes, né, que têm desenvolvido Alzheimer, têm desenvolvido sintomas de Parkinson, e que melhoram muito a partir do momento que a gente suplementa isso. Então, reduz muito os sintomas físicos, motores, né? Os esquecimentos, os déficits cognitivos, perda de função, né? A perda de função é quando a gente já está ali no, no Alzheimer avançado e a gente já não lembra mais como é que toma um banho, não consegue mais comer sozinho, né? Então, a progressão da doença, ela pode ser galopante, ou ela pode ser mais tranquila, amparada pela medicação. E nos casos de AVC, também promove essa neuroproteção, diminuindo a inflamação causada vou pensar no AVC hemorrágico ou AVC isquêmico, né? No hemorrágico, aquele sangue ele vai ter que ser reabsorvido e ele promove uma inflamação ali para ser reabsorvido. E ali ele acaba lesionando, né?
causando a inflamação, e dada o vazamento desse extravasamento desse sangue, existem células que vão morrer em decorrência da falta dessa nutrição sanguínea. E uma célula morta, ela precisa ser degradada, ela precisa ser reciclada. E ali você tem uma inflamação. Então, novamente, a cannabis vai atuar modulando essa neuroinflamação e protegendo o tecido cerebral. Esclerose múltipla. Esclerose múltipla, ela tem o fator autoimune, né? E o que que ela faz no, no, no sistema nervoso? Nosso sistema imunológico, ele destrói uma camada protetora que protege o sistema nervoso, protege os neurônios, que chama bainha de mielina. Então, o tráfego de informação, de impulso nervoso, ele fica interrompido, ele fica errático, ele diminui. Então, você começa a perder funções por conta disso. Você começa a ter perdas celulares por causa disso. E é o nosso sistema imunológico que promove. Então, nesse caso, a cannabis ela vem atuar para modular, acalmar esse sistema imunológico e trazer, né, esse reparo dos sintomas, né? Então, ele vai proteger o sistema nervoso, aliviando a neuroinflamação, ele vai promover a neurogênese. Existem canabinoides que promovem a neurogênese, que é a criação de novas células, né, de reconexão de sinapses. A cannabis, como eu disse, ela não vai atuar em um sintoma principal, ela vai atuar em tudo. Então, o paciente com esclerose múltipla, ele tem dor, ele tem contração involuntária de musculatura, ele tem problemas de sono, problemas de digestão, problemas da visão, ele pode perder a locomoção, né? Ele pode perder os movimentos. Então, a cannabis, ela vem trazendo esse ganho, reganho de função e aliviando esses sintomas. Artrite, dor crônica, enxaqueca. Na artrite, nós temos a participação do sistema imunológico, que a artrite, ela é uma inflamação provocada, né, pelo nosso sistema imunológico nas nossas articulações. E aí, nossas articulações vão enrijecendo, tendo dor. Você vê um caso avançado de artrite, a pessoa ela tem ali as articulações da mão, dos membros, né? Todas muito inchadas por conta disso. Então, a cannabis ela diminui esse processo inflamatório. No caso da dor crônica, depende muito da origem da tua dor, né? Cada dor, né, vai ter a ação específica da cannabis. Você pode ser uma dor inflamatória, pode ser uma dor tensional, pode ser uma dor neuropática, pode ser uma lesão de nervo, né? Pode ser uma lesão muscular. O fato é que todas essas formas de manifestação da dor, ela vem, ela vem de um processo inflamatório ou uma lesão. E nesse tratamento, você tanto reduz a inflamação, como dependendo do tipo da lesão, ela pode até promover essa, esse ganho, né, de células para o reparo tecidual. A enxaqueca, ela, eu não tenho ainda muito bem esclarecido para mim, tá? As origens da enxaqueca. O que que causa a enxaqueca? Isso para mim não é claro. Mas é muito claro o efeito que eu vejo nos pacientes com enxaqueca. E o que que eles referem? Diminuição na frequência
e na intensidade das crises. Então, a enxaqueca ela é uma dor muito severa, incapacitante, que traz sensibilidades ao som, à luz, a ruído, ela causa náusea. É uma crise de enxaqueca é muito ruim de ser suportada e ela pode durar dias. Muitas vezes ela pode vir acompanhada de uma aura. O que que é essa aura? É um sentido nosso que detecta que tem alguma coisa errada, que vai acontecer alguma coisa ali. Pode ser uma aura que traz um sentimento bom, mas ainda é um sinal. E a cannabis, ela diminui essa frequência e essa intensidade da crise. Então, os pacientes, eu trato duas pessoas da minha família com enxaqueca. E as duas pessoas, elas referem exatamente o mesmo benefício. Reduz a frequência e reduz a intensidade da crise. E as duas têm origens para a crise totalmente diferentes, né? Saúde mental. Isso aqui dá pano para manga. Tem muito transtorno de saúde mental. Eu vou começar pelo final. Tem muito transtorno de saúde mental que pode e já estão sendo tratados com a cannabis, com o canabidiol, com os óleos balanceados de inúmeras formas, com CBG, com CBN, com THC, para complementar tratamentos de depressão e de ansiedade. Eu comecei a estudar sobre a cannabis em 2006. E o início do meu estudo foi sobre transtorno de ansiedade social. E foi a primeira vez que eu vi um estudo com a cannabis. Eu já sabia, eu já estava no mestrado em 2000, não, estava no final da faculdade, em 2006, e eu fui fazer um TCC de fobia social, de transtorno de ansiedade social, e ali nesses estudos eu encontrei um dos primeiros estudos que teve ali em Ribeirão mesmo, Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, sobre o uso da canabidiol como ansiolítico. Então, em 2006, já se estuda qual que é a atividade ansiolítica do canabidiol. E aí, os outros transtornos de saúde mental, eles foram sendo pesquisados também. Mas a cannabis, o canabidiol, né, principalmente, mas a cannabis por completo, ela tem uma atividade ansiolítica muito importante. Ela pode ser ansiogênica também, dependendo do jeito que você toma e da dose. Doses altas, ela pode ser ansiogênica, provocar ansiedade, né? Ao invés de tratar. Mas é por causa do mecanismo de ação de alguns fitocannabinoides, né? Quando você ultrapassa ali uma faixa máxima de atividade dele, ele começa a decair e aí ele provoca efeitos adversos, né? Perda de atividade. Então, a ansiedade e a depressão são os transtornos que a gente mais utiliza cannabis para complementar. Significa que eu vou abandonar o Rivotril ou a sertralina que meu médico prescreveu para tomar só canabidiol? Não. Isso não é uma orientação farmacêutica para você abandonar qualquer tratamento para tratar com canabidiol. Que isso fique muito claro. Quando a gente inicia o tratamento com canabidiol, a gente não tira a medicação de base.
Existe um tempo, existe um plano terapêutico para fazer essa retirada. Tem que ter acompanhamento médico, se possível, um acompanhamento farmacêutico para te conduzir nessa jornada. Porque pode ser algo, se você faz isso muito abruptamente, você pode causar um sintoma muito desagradável no teu corpo. Então, trata sim, mas não seja leviano de substituir a sua medicação por CBD, por THC, por qualquer que seja o medicamento de cannabis que você for fazer o uso, sem antes ter um plano para isso, um plano feito por um profissional da saúde. Outros distúrbios que causam muito prejuízo na saúde mental é da síndrome de Tourette, que são distúrbios de movimentos repetitivos, né, que podem causar constrangimento, né, sons indesejados para quem tem a síndrome de Tourette. Isso afeta muito a saúde mental do portador da síndrome, porque é algo que ele não consegue controlar e que o constrange em atividades sociais, que o constrange em situações profissionais, né? E a cannabis, além dela vir acalmar, né, esses impulsos, né, involuntários, ela também vem tratar, né, essa ansiedade que a pessoa ela tem em decorrência dessa patologia. Transtornos de estresse pós-traumático também atenua o medo e a preocupação, né, de reviver esse episódio novamente. Afeta muito o, o indivíduo. A pessoa, ela fica revivendo o trauma muitas vezes e isso pode ser muito danoso para a pessoa, pode causar uma ansiedade, um transtorno social, um transtorno depressivo, né? Ou mesmo evoluir para transtornos obsessivo-compulsivo, tipo toque, né? Ou outras compulsões. A pessoa, ela pode se tornar adicta, né? Tudo para evitar, para atenuar esse medo e a repetição desse trauma. Então a pessoa ela fica com esses pensamentos ligados a esse trauma, ela fica muito ansiosa, né? Muitas vezes ela pode ter uma depressão muito grave. Existem taxas relevantes de suicídio durante o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, né? Porque é um medo constante de reviver aquilo que nos causou um terror, que nos causou um trauma. Falando em compulsão, né? O transtorno obsessivo compulsivo e outras compulsões podem ser tratadas com cannabis também. Ela diminui essa impulsividade e essa ansiedade, né, que tem de repetir essa ação ou constantemente, né? Essa impulsividade, esses pensamentos intrusivos, impulsos que você não consegue controlar. Então, tanto para o transtorno obsessivo compulsivo, como para outras compulsões, outras dependências, a cannabis ela é muito benéfica. Esquizofrenia, isso daqui é tema para uma aula inteirinha, tá? E eu vou falar o que eu estudei. A cannabis, ela melhora sintomas negativos da doença. Ele melhora os efeitos colaterais de neuroléticos, né, que são os antipsicóticos. Eles têm efeitos colaterais importantes, né?
E um desses efeitos colaterais, ele causa contração involuntária de músculos da face, né? É, causa muita ansiedade no paciente. E é um transtorno muito difícil de conviver e de cuidar, mas que a cannabis ela pode ajudar. Existe uma demonização da cannabis com relação ao tratamento de pessoas com esquizofrenia, porque muitos anos atrás fizeram estudos, na minha concepção, no meu pensamento, não tão bem desenhados, porque não excluíam fatores externos que causavam essas crises esquizofrênicas, né? E esse estudo ele foi, além de ter sido mal desenhado, né? O resultado que ele trouxe é que a cannabis ela causava a esquizofrenia, esses surtos, né? Psicóticos da esquizofrenia, esses delírios. Entretanto, nesses estudos, né? Eles falharam em isolar fatores externos que promoviam também, que também eram gatilhos para essas crises. Então, o profissional que for prescrever para cannabis para esquizofrenia, ele tem muito medo, com razão. Qualquer medicação para o esquizofrênico pode dar errado. A cannabis também, né? Então, as pessoas, os prescritores são extremamente cautelosos ao tratar a esquizofrenia com a cannabis por conta desses estudos do passado, mas que sim podem ser benéficos para diminuir a ansiedade da pessoa, diminuir o evento das crises, a intensidade das crises, a frequência delas, né? Os pacientes que eu vejo com esquizofrenia, eles estão sempre acompanhados são tratados com CBD isolado, que é o que os psiquiatras consideram seguros para os seus pacientes, mas já ouvi relatos também de outros pacientes diagnosticados com esquizofrenia, de que usavam óleos balanceados ou com um pouquinho de THC ali, então tem muita coisa ainda para estudar, gente. Essa é a questão. Nós temos mais de 30.000 artigos produzidos, publicados em revistas científicas, e que são importantíssimos para nosso estudo, para nossa atuação. Eu vou de trás para frente. Antes de falar de câncer, eu vou falar de cuidados de fim de vida. Porque muitas vezes os cuidados de fim de vida envolvem, né, o fim da vida decorrente do câncer. E uma das coisas assim, uma das primeiras ações farmacológicas que eu, eu estudei da cannabis ainda na minha faculdade era o uso da cannabis para tratamento paliativo de paciente terminal. Que tipo de paciente terminal? Qualquer paciente terminal. Mas eu me recordo que tinham muitas notícias de pacientes de câncer que iam comprar flores nos dispensários lá dos Estados Unidos para fazer o seu próprio tratamento. Então, eles faziam uso fumado, eles faziam uso na culinária, né? Porque aliviava a dor, aumentava o apetite, né? Não deixava a depressão vencer nesse final de vida. E tinham ali alguns dias bons dias no final. Muitos desses pacientes usavam para diminuir os efeitos adversos da quimioterapia. Um dos efeitos adversos mais
intensos que a gente vê ali, né? É essa prostração, tremor, vômitos, né? Muitos vômitos, perda de apetite, né? E a cannabis, ela é antiemética, ela induz o apetite e ela dá alívio para a dor e ela não deixa a depressão vencer no final, né? Então, é muito importante falar da cannabis em cuidados de fim de vida. Tem poucos profissionais que falam sobre isso, infelizmente. E no câncer, gente? Esse é um artigo da Nature de 2015. Ele tem 2015. Ele é de 2015. E tem aqui a referência para vocês, tá? Em revisão, em reviews, né? São artigos de revisão. O câncer, ele tem fases de crescimento, proliferação, angiogênese, infiltração e metástase. O que que são cada uma dessas partes? Bom, quando a célula cancerosa ela muta, né, é causada uma mutação nela, ela cresce, ela se multiplica e ela vai crescendo, e ela vai crescendo. Chega um momento que ela precisa de um reforço para crescer, né? Ela está vindo de um crescimento descontrolado por causa dessa mutação, ela precisa se sustentar, ela precisa crescer mais, ela tem mais, abre aspas, ela tem mais bocas para alimentar. Então, ela tem muitas células crescendo de forma muito rápida e ela não consegue dar conta, né, de nutrir tudo isso. E aí que entra a fase da proliferação, né, onde cada uma dessas células, elas se replicam numa velocidade muito maior, porque já existem muitas células, e ela começa a secretar fatores de criação de vasos sanguíneos para nutrir essas células cancerosas. A célula cancerosa, ela consome muita glicose, muita energia para crescer e se proliferar. Então, ela precisa de um aporte energético ali para ela continuar sendo bem-sucedida. Não é o que a gente quer, claro. E a partir do momento que esse tumor ele ganha tamanho, ele ganha vasos, esses vasos podem levar as células para qualquer lugar do nosso corpo. E aí a gente entra na fase de infiltração e metástase. E aí, daí para frente, a gente já sabe que o prognóstico já não é tão ruim, ou já não é tão bom. Já vem um mau prognóstico. E o que canabinoide, o que que ele faz, né? O canabinoide, ele ele chega com várias ações. Três mecanismos de ação bem clássico, que nós não vamos entrar em muito detalhe. Quando o canabinoide ele encontra essa célula, ele induz, né, a produção de espécies reativas de oxigênio e se liga para induzir a apoptose, que é a morte celular programada da célula. Então, quando ele encontra o câncer, naquela primeira fase de crescimento, de proliferação, né, ele tenta matar a célula, induzindo a morte celular, enfraquecendo a célula com espécies reativas de oxigênio, que, no final das contas, intoxica a célula e mata ela. Num segundo momento, esses canabinoides, eles diminuem a capacidade dessas células de promover a angiogênese. A angiogênese é a criação dos vasos sanguíneos para nutrir o câncer. Então, ele induz a morte programada
e ele tenta matar de fome o, o tumor, o grupo de células de câncer. Como último movimento do canabinoide, a célula, as nossas células, né? Elas não estão nadando livremente no nosso corpo, tá? Elas têm moléculas de adesão que fazem elas ficar coladinhas ali, formando o tecido, tá? Então, a nossa derme nada mais é do que um monte de célula colada um do lado da outra e ela forma uma barreira impermeável, né? A umidade, a poeira, etc. Nossa defesa. Dentro do nosso corpo não é diferente. As células, elas são todas juntinhas ali formando o seu órgão. O que que acontece com a célula cancerígena? Bom, eu vou aumentar as minhas chances de me transferir para outro tecido. Então, eu vou lá, eu tenho mais moléculas no na minha célula, e eu vou pegar o caminho aqui desse vaso sanguíneo e eu quero parar ali num linfonodo da axila de alguém. Ele parou ali no linfonodo, ele usando essas moléculas de adesão, ele consegue ir, abre aspas, de novo, caminhando até a luz do vaso sanguíneo e ele vai se alojar num lugar aleatório. Então, o canabinoide, ele inibe essa ação que produz as células, as moléculas de adesão. Então, ele diminui, ele modula, né, essas moléculas. Então, ele acaba atrapalhando e inibindo a adesão, a migração e a invasão de novos tecidos. Por quê? Ele diminui essa capacidade celular. Então, ele mata a célula por morte programada. Ele diminui o aporte nutricional dessa célula, diminuindo a produção de vasos sanguíneos, e ele diminui a migração da célula para outros tecidos, que é o que a gente chama de metástase. Então, a cannabis ela é muito promissora no tratamento do câncer. Ela tem sido muito eficaz no tratamento de sintomas e cuidados de fim de vida, que fatalmente o câncer ele vem tendo uma taxa muito grande de óbitos, né, decorrente dessa doença. Então, ela vem tratar do início ao fim. Para o sistema muscular esquelético, eu já falei para vocês que a cannabis ela tem ação, né, na medula óssea, ela promove formação de células ósseas, e quando a gente tem uma lesão onde tem a quebra, tem a fratura desse tecido ósseo, ela recruta células tronco especializadas em tecido ósseo, né? As células tronco, elas vão se especializando em cada tecido. Então, ali naquela medula, ela recruta essas células que vão dar origem a novas células ósseas, e aí ela acelera a recuperação da lesão. Preserva a densidade óssea e também combate a dor e a inflamação daquele osso quebrado, daquela lesão, né? Mulheres em período menopausa têm perda de densidade óssea. A cannabis é muito benéfica para osteoporose, né? E para acelerar a recuperação de lesões ósseas. Fibromialgia. A fibromialgia é uma enxaqueca no corpo inteiro, né? Que vem de várias fontes, né? Que também tem uma origem
controversa, que muitos não concordam. Um concorda que é autoimune, outro concorda que é inflamatória, um acha que é depressiva, enfim. A cannabis, ela diminui a frequência e a intensidade das dores, ela melhora o sono, melhora a fadiga crônica que o paciente, ele experimenta, né, na fibromialgia. Então, de fato, na fibromialgia, viver com dor é muito difícil. E na fibromialgia, a cannabis, ela ganha um campo muito extenso. A fibromialgia, ela atinge principalmente as mulheres, tem componentes inflamatórios intestinais envolvidos, né? É uma inflamação muito intensa no corpo do paciente. E a cannabis, ela vem ali com todo o seu potencial farmacológico cuidar. Ah lá, a remodelação óssea que eu acabei de falar para vocês, saúde da mulher. Nosso sistema reprodutório feminino é muito rico a, em receptores canabinoides. Na endometriose, você tem uma proliferação do endométrio, né, acima da média. E esse endométrio ele pode invadir outros tecidos. E ele causa uma dor muito grande na mulher, causa uma resposta imunológica. E, então, a cannabis ela chega para diminuir essa taxa de proliferação do endométrio, desse tecido, e diminui a vascularização ali no crescimento acelerado do endométrio, modula essa resposta imunológica e diminui a dor que a gente sente na endometriose. Ações dermatológicas. Gente, a nossa pele é o órgão que mais tem receptor canabinoide do tipo 2. A pele, sistema imunológico. Então, a cannabis ela é muito efetiva em diversas condições do sistema, ou do nosso tecido, da nossa derme, né? Então, para a acne, ela reduz a inflamação dessas lesões, combate essa infecção local também, né? Causada pela acne. E na dermatite, você tem aquela inflamação crônica, que arde, que coça, que promove erupções na pele, que descasca, que causa descamação. Então, a cannabis, ela vem com esse potencial imunomodulador, anti-inflamatório, né? Para diminuir esse incômodo que é a dermatite. Doenças autoimunes, como psoríase, você também pode se beneficiar. Nas doenças dermatológicas, né, nas condições dermatológicas, a gente pode se beneficiar não só do uso interno da cannabis, como também do uso tópico, né? Então, isso aqui é uma pomada de cannabis, por exemplo, né? E a gente trata essas lesões da psoríase e as lesões da dermatite atópica. Eu já acompanhei um paciente que tinha uma lesão vascular na perna com mais de 10 anos de, de tentativas para fechar essa lesão vascular. E nós conseguimos diminuir muito essa lesão com pomada de cannabis. Então, o uso tópico é muito importante para o uso terapêutico da cannabis. Doenças metabólicas, como diabetes e obesidade, elas também têm impacto. Lá naquele slide que eu falo das ações do sistema endocannabinoide, eu enfatizo que a cannabis, o sistema endocannabinoide, ele controla o nosso sistema energético, metabolismo de energia, gordura e açúcar. Então, tem pacientes que usam a cannabis para manter os níveis glicêmicos em ordem. Na obesidade, ajuda o paciente a cuidar da compulsão pela alimentação, diversas causas da obesidade, tá? Então, a compulsão atua no metabolismo energético,
né? Atua na saúde mental do obeso que está em tratamento. Então, também é uma atuação muito importante da cannabis. E na insônia, né? Quem sofre de insônia crônica sabe quão ruim é o dia seguinte pós-insônia. E a cannabis, ela é muito boa, né, para tratar. O CBD, por exemplo, ele é um relaxante muscular. O THC, ele, dependendo da dose, ele pode ser um indutor de sono. E todas as pessoas que começam a tomar cannabis, para o fim que seja, relata, o meu sono melhorou. Por que melhora? É impossível você tratar a infecção do seu dedão do pé com as gotas internas e não tratar todo o resto do seu corpo, porque todo o resto do seu corpo está recebendo todo esse aporte farmacológico que a cannabis traz. E dependência química, falei um pouquinho antes, a, as dependências, as compulsões, né? Existem várias formas de ser compulsivo, de ter dependência. Que nós estamos falando de dependência química, que é álcool, cocaína, crack. Mas também tem as dependências de outras atividades. Tem pessoas que são compulsivas por compra, tem pessoas que são compulsivas por academia, tem pessoas que são compulsivas por trabalho, né? Tem pessoas que são compulsivas por jogos. Cada ser humano vai ter uma dependência ali, nem que seja emocional. E na dependência química, a cannabis ela funciona bem balanceando esses sintomas de retirada. A dependência química ela pode ser de um remédio prescrito, um remédio legal. Quantas pessoas você conhece que são dependentes de remédio para dormir? Eu já fui uma delas. E eu tinha 30 anos nessa época. Entende que quando a gente retira a nossa droga de escolha, o nosso corpo ele sente porque ele está habituado a receber esse estímulo. Quando a gente traz a cannabis para auxiliar na síndrome de abstinência ou síndrome de retirada, a gente não consegue, a gente dá para o paciente algo que vai diminuir a vontade dele de ir atrás da droga novamente, ir atrás do álcool novamente. Porque a cannabis ela vai modular esse receptor que está em falta. Ela vai ajudar a sanar essa ansiedade, essa compulsão por obter a sua droga de escolha, entende? Então, a síndrome de retirada de substância, ela causa ansiedade, ela causa depressão, ela causa sintomas físicos, ela pode causar crises de vômito, ela pode causar até crises convulsivas. Então, o nosso organismo dependente, ele vai sentir de inúmeras formas e dependendo da substância, né? E o que é importante a gente entender aqui é que nós vamos estar dando para ele recursos, né, para que ele se autorregule durante essa síndrome de retirada dessas substâncias. E fazer esse tratamento acompanhado é importante, porque evita que o paciente retorne para o vício. Pausei para tomar uma água e fazer um xixi. Que horas somos? Estamos. Carol, Oi. tem mais quanto tempo?
será? Espera aí que eu preciso ver. Eu não consigo ver meu slide. Ah, Porque consegui. Ó, tem já. mais 10 e 10. Tem mais alguns slides, né? Tem mais 20 slides, amiga. Ai, Carol. Pera. A não ser que eu te largue gravando aí e você salva depois. Deixa eu ver aqui, peraí. Estou preocupada porque eu tenho que me arrumar e tomar. Bom, então faz o seguinte: eu vou ficar até às 11 aqui. Tá, Ah, eu consigo terminar em meia hora, tá? isso, eu quero sair daqui de casa 10 para as 11. Eu acho que se você Não, dá conseguir tempo. tá, Eu consigo falar esses 20 slides em 20 minutos, fica tranquila. tá pausado mesmo? Eu pausei. Bom, existem ainda condições que podem se beneficiar do uso da cannabis, que são neurodivergências. Neurodivergências não são doenças, né? Elas podem ser caracterizadas, são chamadas de transtornos, mas não sei se transtorno seria a palavra certa. Eu não sou a melhor pessoa para definir o nome. Mas o que que acontece, né, nas neurodivergências? Existe o transtorno do espectro autista, né, que é um espectro onde você abriga desde os sintomas, né, dificuldades mais leves até dificuldades mais severas, que essa pessoa experimenta. E a cannabis, né, no caso do TEA, ele pode afetar desenvolvimento cognitivo, motor, nas interações sociais, na comunicação e também no comportamento dos pacientes. Eles têm sensibilidades diferentes, né? E a cannabis, ela ajuda, né, no tratamento dessas condições, né, de- que diferem, sensibilidade, né, às vezes a pessoa ela é mais sensível a estímulos sonoros, a estímulos visuais, seletividades, dificuldade de controle da raiva, né, existem pacientes que se autolesam, se machucam, né, muitos pacientes têm problemas com sono, com ansiedade, né? Principalmente aqueles que não são diagnosticados, né? O diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele vem melhorando, né? Conforme o avanço científico, o avanço da medicina. Outras doenças que vão ser tratadas com a cannabis também é o glaucoma, diminuindo a pressão ocular, e dá um suporte para esse nervo óptico que está sendo lesado, então ele protege o nervo óptico, diminui a pressão intraocular. No tratamento do HIV, né? Então, o HIV acomete principalmente as células imunológicas nossas, e a cannabis ela tem um potencial de tratar, né? De diminuir, né? Esse impacto causado pelo HIV, pelo vírus HIV, né? E em transtornos alimentares, aqui eu coloquei anorexia, mas não é bem a palavra correta. São transtornos alimentares. E os transtornos alimentares, eles podem ser muitos e causam grande sofrimento para o indivíduo, né? E ele pode chegar a extremos, né? A extremos, tipo internação, problemas orgânicos graves, perda de função de rins, enfim. Transtornos de alimentação podem levar à morte. Então,
estudos eles sugerem, né, o envolvimento da cannabis nesse mecanismo de recompensa, né, com a alimentação, pode diminuir os sintomas depressivos e ansiosos decorrentes do transtorno, né, permite que o paciente ele fique mais tranquilo para ir a fundo, né, nas causas do seu transtorno, das suas dificuldades alimentares. Além de que a cannabis ela pode estimular o apetite desses pacientes, né? Tanto no HIV, né, que a gente sabe que quando tem as infecções provocadas em decorrência da diminuição do nosso sistema imunológico, né, o paciente ele pode sofrer muito de falta de apetite. E a cannabis ela vem dar esse suporte também. Agora indo já para a terceira parte, né? Vou tentar ser um pouco mais breve, porque essa aula já está bastante longa. Dentro das interações medicamentosas, né, a gente observa principalmente, né, a interação da cannabis com medicações que são processadas pelo citocromo P450, né? Que é um grupo de enzimas produzidas pelo fígado. E esses fármacos, quando interagem com essas enzimas produzidas pelo fígado, elas podem atuar como indutoras ou inibidoras enzimáticos do citocromo P450. Quais são essas medicações? Né? O álcool, clobazam, topiramato, valproato. Então, várias medicações, carbamazepina, fenitoína, rifampicina. Então, todas essas medicações, elas vão atuar junto às enzimas metabólicas do nosso fígado, induzindo o aumento da atividade dessas enzimas ou inibindo a atividade dessas enzimas. Toda vez que uma medicação inibe ou aumenta a atividade de uma enzima metabolizadora, existe uma chance muito grande de que a próxima substância também seja afetada, outras substâncias sejam afetadas por essa ação, né? Então, as interações que envolvem o citocromo P450, né, que metaboliza a maior parte dos medicamentos, né, o CYP, esse grupo de enzimas, ele é induzido, ele é aumentado a sua atividade, promovido pelo THC, quando é feito o seu uso inalatório. Então, ele aumenta a atividade, o THC aumenta a atividade do citocromo P450, desse grupo de enzimas. E o que significa? Que todas as outras substâncias vão ser metabolizadas mais rapidamente no seu corpo. Essa quebra acelerada, esse metabolismo acelerado de outros fármacos, de outras drogas, faz com que você tenha que diminuir o intervalo entre essas medicações. Que medicações são essas? Clozapina, antipsicótico, duloxetina, que é antidepressivo, naproxeno, ciclobenzaprina, que são anti-inflamatórios e relaxante muscular, olanzapina, haloperidol e clorpromazina, são 3 antipsicóticos também. Então, quando existe o uso inalado do THC,
o THC acelera a metabolização dessas drogas. Significa que a gente vai precisar de uma dose com um intervalo menor para que a gente consiga manter o platô ali, né, da eficácia dessa medicação. E o canabidiol? No canabidiol, já acontece o contrário. Existem medicações como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos, beta-bloqueadores e opioides, tá? Eles inibem a metabolização da enzima que degrada o canabidiol. E o que isso significa? Que você vai ter maior quantidade de canabidiol disponível. Por quê? Porque suas enzimas estão inibidas. E se as suas enzimas estão inibidas, o canabidiol vai ficar ali, brincando dentro do seu corpo um tempo maior. Certo? Mas existe o movimento contrário também. Também existem drogas que o CBD ele atua de uma forma que ele aumenta a concentração dessas drogas. Então, num primeiro momento, o CBD ele é aumentado no seu corpo pela interação com antidepressivos, antipsicóticos, beta-bloqueadores e opioides. E num outro momento, o próprio CBD aumenta a concentração de outras drogas, porque ele, por sua parte, também inibe um grupo de enzimas. Não é tão fácil entender essa dualidade das medicações, tá? Mas, quando a gente está em uso de antibióticos macrolídeos, bloqueadores de canais de cálcio, benzodiazepínicos, né? Quando a gente está em uso de CBD, essas medicações, como benzodiazepínicos, ciclosporina, sildenafila, antihistamínico, haloperidol, que é um antipsicótico, ou antirretroviral, o CBD pode aumentar a concentração destas drogas. Por quê? O CBD vai inibir um grupo de enzimas que metabolizam essas drogas citadas aqui no último quadradinho da minha tela. Mais um pouquinho, né, de medicações que aumentam a concentração do CBD no nosso organismo. Estas drogas antifúngicas, elas inibem a enzima que degrada o CBD. São elas: cetoconazol, itraconazol, antiviral ritonavir, antibiótico claritromicina. Outros medicamentos agem de maneira oposta. Ao invés de aumentar a quantidade de CBD, eles diminuem a quantidade de CBD, porque eles aceleram o metabolismo do CBD. Que drogas são essas? Fenobarbital, rifampicina, carbamazepina e fenitoína, né? Então, depende muito do tipo de interação que a gente está falando, né? Mas vocês podem ver, são medicações de uso controlado. É por isso que a gente precisa de um profissional da saúde com experiência, com conhecimento, para fazer esse tipo de prescrição. Porque senão você corre o risco de prescrever uma dose inadequada. Não é o tipo de medicação que vai te causar um sintoma muito grave, porque o canabidiol, o THC, a cannabis em si são substâncias muito seguras, mas que você vai ficar ali tomando e não vai estar fazendo efeito. Por quê? Porque a concentração de CBD ali no teu corpo tá pequena.
Tá pequena porque tá metabolizando rápido demais, porque tá interagindo com outros fármacos, enfim, combinação de efeitos, né? No caso, a gente estava falando de uma interação que tem a ver com o metabolismo de enzimas, mas nós temos também uma interação de efeitos, né? Por exemplo, quando a gente consome cannabis e álcool junto. Quem faz essa misturinha sabe que vai ficar bêbado mais rápido, sabe que vai ficar, abre aspas, chapado mais rápido. Porque o álcool ele exacerba os efeitos da cannabis. Entretanto, o uso da cannabis diminui a vontade de consumir o álcool. Então, no final das contas, né, você tem aí você vai ter o prejuízo, mas o uso do CBD, o uso da cannabis em si, ela diminui essa vontade de consumo do álcool. Muito cuidado ao combinar. Depressores do sistema nervoso central. E aqui também é uma ação de efeito. Não tem enzima envolvida, tá? Mas todas aquelas medicações que deprimem o sistema nervoso central, medicações e droga, tá? Porque álcool é uma droga legal também e hoje ela não é utilizada como medicação nossa, mas ela é uma substância que também deprime o sistema nervoso central. Quem são essas drogas? Anticonvulsivantes, antidepressivos, ansiolíticos, sedativos, hipnóticos, calmantes, de todas as sortes. A gente não entra numa classe única. Todos eles promovem relaxamento muscular, sensação de calma, aumenta GABA, modula nossos neurotransmissores. Então, mexe com serotonina, mexe com GABA, mexe com dopamina, mexe com tudo. Quando a gente utiliza a cannabis em uso, tratamento com essas classes de fármacos, a gente pode ter a soma desses efeitos, porque a cannabis, ela também promove relaxamento muscular, ela também traz essa sensação de calma, ela também pode ser sedativa, ela é ansiolítica, ela é antidepressora. Então, nós temos aqui uma adição de efeitos que podem muito bem ser benéficas. Ao se combinar duas terapias, você tem dois mecanismos de ação com foco numa mesma patologia. Então, esse é o tipo de interação que pode sim ser desejada pelo seu prescritor. Por quê? Ele vai prescrever uma quantidade menor das duas substâncias. O CBD, ele tem essa ação. Ele pode inibir um grupo de enzimas e pode induzir outro grupo de enzimas. Então, ele tem essa ação bifásica, né? Vamos falar assim. Então, existem alguns inibidores de recaptação de serotonina. Os antidepressivos tricíclicos e os benzodiazepínicos têm a sua concentração aumentada, porque o canabidiol inibe a enzima que metaboliza benzodiazepínico, antidepressivo tricíclico e inibidor de recaptação de serotonina. Opiáceos. A maconha, ela ocupa também receptor opioide, tá? Não tá lá no meu repertório de receptores, mas sim, ela promove a ação principal dela de promover analgesia outras vias, diminuindo a inflamação, ativando um grupo de receptor vaniloide, mas quando existe o uso de opioide, né,
quando tem essa ação analgésica para ser promovida, ela também se liga a receptor opioide, tá? E ela aumenta a potência do opioide, tá? A maconha vaporizada aumenta o efeito analgésico dos opioides. Consequentemente, você precisa tomar menos opioide para você ter um efeito analgésico adequado para sua condição. Existem pessoas que se tornam dependentes de opioides. Isso é muito danoso para a saúde delas. E a cannabis, ela chega como uma alternativa na síndrome de retirada, de diminuição do uso desses opioides. Vocês sabem que existe uma epidemia de mortes causadas pelo consumo abusivo de opioides, principalmente nos Estados Unidos, mas pode chegar em qualquer lugar. Anticoagulantes. Muita atenção com anticoagulante. O THC, ele inibe um grupo de enzimas que metabolizam os anticoagulantes cumarínicos, que por sua vez demoram mais tempo para ser excretados. Diminui o metabolismo do anticoagulante, aumenta o tempo de ação dele no nosso organismo. O que pode causar uma sobredose de anticoagulante se a gente não ajusta esse espaço de tempo e essa dose? Sangramentos. Então, o anticoagulante, como ele tem a eficácia dele muito próxima da dose tóxica, a dose eficaz é muito próximo da dose tóxica. Então, qualquer aumento de anticoagulante cumarínico no nosso corpo já vai causar um sangramentinho, sabe? Então, quando a gente faz o uso combinado do THC, né, seja através do óleo balanceado, seja através da cannabis vaporizada, o meio que o seu prescritor prescrever para você, se atentem, porque os anticoagulantes eles podem atingir uma sobredose e aí você precisar reajustar ou a frequência ou a dose. Algumas dicas para prestar atenção, né? Interação de CBD com clobazam tem uma sedação maior por interação de efeito e porque o CBD ele inibe a enzima que metaboliza o clobazam. Já mostrei para vocês slides anteriores, o CBD ele inibe a enzima que metaboliza o benzodiazepínico, então aumenta o nível de benzodiazepínico. Você tá tratando com cannabis e tá tratando com benzodiazepínico, já saiba, o seu benzodiazepínico precisa diminuir a dose. E a cannabis e o valproato de sódio, que é um anticonvulsivante, é utilizado para transtornos de humor também, então ele tem um vasto uso na psiquiatria. Função hepática. O valproato, ele força um pouco a função hepática. E o CBD, ele mexe com a função hepática, porque ele tanto induz enzimas, quanto ele inibe enzimas. O valproato de sódio, independente do CBD, você já tem que monitorar a função hepática. Ponto. Com o CBD, você vai monitorar também. Só para ficar ali bem tranquilinho, para não correr riscos. Essas medicações, existe um grupo de medicações que são medicações de baixo índice terapêutico. São medicações que têm a sua dose eficaz e a sua dose tóxica muito próxima, tal como o valproato de sódio. Existem outras drogas anticonvulsivantes que também possuem essa dose terapêutica muito próxima da dose tóxica.
Então, existem exames que conseguem dosar os níveis de fármaco disponível para fazer o ajuste de dose dessas medicações. Tá certo? Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Mais um ano aqui, com muito prazer. Eu adoro dar essa aula. Podem me seguir no Instagram, me mandar e-mail pela Toxicam e entrar em contato quando vocês quiserem. Um forte abraço, obrigada a toda a equipe da Move Recan, da Unifesp, do Sebride, que me convidam todos os anos para essa aula maravilhosa. Um beijo para todos.